Por que que algumas mulheres têm leite para os seus bebês e outras não? Tenho certeza que você já ouviu várias mulheres dizendo que gostariam de ter amamentado, mas não tiveram leite suficiente. Meu nome é Thalita Neves, eu sou Baby Planner, consultora de amamentação e sono, mãe do Benjamin, fundadora da Plan for Mommy, e eu preparo mulheres para conseguirem amamentar sem sofrimento e terem produção de leite suficiente para os seus bebês. Se você ainda não está inscrita nesse canal, faça isso agora. Mande também para uma amiga que esteja grávida, assim ela vai fazer parte do grupo das mulheres que tiveram leite suficiente para os seus bebês. E eu sei que é extremamente intrigante que a gente conhece a maioria das mulheres, então é um grupo muito maior de mulheres que não conseguiu amamentar. Então eu tenho certeza que você conhece uma vizinha, uma prima, uma irmã, uma mãe que diz: eu queria muito ter amamentado, mas eu não tive leite suficiente, o meu leite não sustentava o bebê. E um outro grupo de mulheres que a gente vê amamentando por 2, 3 anos, isso é intrigante, por que que umas conseguem e outras não? Será que tem aqui um grupo de mulheres que são preferidas por Deus? Claro que não. Todas nós fomos feitas para produzir leite suficiente para os nossos bebês. E antes de eu te explicar o porquê existem tantas que não têm, é importante você entender como se dá a produção de leite. Todas nós temos uma glândula aqui que se chama hipófise. Essa glândula produz 2 hormônios muito importantes na produção de leite, que é a prolactina e a ocitocina. E como é que dá essa produção de leite? Eu já expliquei para vocês em alguns outros vídeos que a gente tem a primeira mensagem ao nosso corpo para início da produção de colostro e a saída da placenta. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Você que está grávida, você tem hipófise, todas nós temos, é uma glândula que todas nós temos. Ao parir, a sua placenta vai sair, então por enquanto estamos todas iguais, certo? E assim que a placenta sai, esse bebê começa a mamar em você. Então você que tem uma areola, seguimos todas iguais por enquanto. Você que tem uma areola, traz o seu bebê para mamar. Essas glândulas aqui, que são as glândulas sebáceas, elas são receptoras de sinais, elas são sensitivas. Você coloca o seu bebê para mamar, a sua hipófise percebe esse estímulo e libera os 2 hormônios tão desejados na amamentação, que é a prolactina e a ocitocina. Então é assim que se dá a produção de leite. Fisiologicamente falando, é muito importante que você entenda isso, porque se você quiser comer canjica, ou tomar um monte de água, ou tomar um monte de chá, tudo bem, você está no puerpério, você pode comer e tomar o que você quiser, mas isso não tem relação com a sua produção de leite. É a mesma coisa de você querer regular a sua tireoide comendo canjica, não vai dar certo, é um processo hormonal. Então essa é a base de tudo, é importante você ter essa compreensão que a produção de leite se dá através de um processo hormonal a partir de uma glândula que todas nós temos. Combinado? Estamos alinhados até aqui? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora. Se inscreva e também mande para uma amiga que esteja grávida, assim ela entende todo esse processo para fazer parte do grupo que produz leite. Vamos lá? Compreenderam até aqui? Se você tiver qualquer dúvida, me deixa aqui nesses comentários que eu volto para te responder. Portanto, inicialmente, todas nós fomos feitas para produzir leite suficiente para os nossos bebês. Então, tem algumas doenças maternas que podem sim comprometer a produção de leite. Por exemplo, uma mulher que teve um câncer, que passa por um processo de radioquimioterapia, é claro que essa mulher vai ter dificuldade e em muitos casos ela não vai conseguir mesmo. Mas percebe que eu tô falando de um extremo. Ainda assim, tem outras doenças maternas que podem impactar a produção de leite. Hipertensão, alguns medicamentos podem impactar a prolactina, disfunção da tireoide. Então, se essa mulher lá no pós-parto não tá com a tireoide regulada, se é uma mulher que já teve um precedente de hipotireoidismo, hipertireoidismo, isso tudo precisa ser avaliado porque tem a ver de novo com a produção hormonal do nosso corpo. E, portanto, eu não vou me aprofundar nesses casos de doença materna, porque essas mulheres são a minoria da minoria da minoria. Se você não faz parte desse grupo, você, assim como eu, fomos criadas para produzir leite suficiente para os nossos bebês. Uma outra coisa que pode impactar, e eu disse pode impactar, eu não estou dizendo que impede essa mulher de amamentar, são as reduções mamárias, as cirurgias que mexem nas glândulas mamárias. E, de novo, isso é bem importante ficar claro para você. Uma redução mamária não impede essa mulher de amamentar. O que pode acontecer é impactar, mas para isso existem protocolos e a gente reajusta todo o processo de amamentação para que essa mulher, mesmo com redução de mama,
consiga amamentar. Eu sou uma mulher que fiz redução de mama e depois que eu ajustei todo o meu processo de amamentação, depois que eu entendi tudo aquilo que me atrapalhava a amamentar, eu amamentei até 2 anos e 3 meses. Ou seja, o que eu quero te dizer? Muitas vezes o problema da mulher que tem uma redução de mama não é que ela tem redução de mama, é que ela está fazendo tantas outras coisas que impactam o processo de amamentação dela, que todos esses erros aliados à redução de mama podem sim comprometer a produção de leite, que foi o meu caso. Depois de tudo isso ajustado, eu amamentei até o tempo que eu quis, e foi bastante tempo. Bom, agora que você já entendeu que mais de 90% das mulheres são capazes de produzir leite suficiente para seus bebês, eu quero te explicar aqui o que acontece. A gente ouve tanto, eu não tive leite suficiente. A gente tem o primeiro mês da amamentação como o mês mais importante da história da sua amamentação. Então vamos dizer que você faça parte do grupo de mulheres que amamentam por 1 ano, 2 anos, o primeiro mês é o que vai determinar se você vai chegar tão longe ou não. Isso é importante entender. E no primeiro mês de vida, a gente tem o bebê passando por essa evolução gástrica. Eu mostro isso aqui para vocês tantas vezes porque é importante você entender o que isso quer dizer na prática. Então, quando o bebê nasce, ele nasce com a barriguinha com uma capacidade de 7 a 10 ml. No terceiro dia de vida, vai entre 25 e 30 ml. Depois a gente tem, com 1 semana de vida, entre 45 e 60 ml. E depois, com aproximadamente 1 mês de idade, a barriguinha dele é do tamanho de um ovo. O que eu quero dizer aqui nesse momento? Nesse primeiro mês de vida, as mulheres que não sabem amamentar corretamente, como é que é o primeiro mês de vida dessas mulheres? Aqui, quando o bebezinho tá com uma barriga do tamanho de uma cereja, ali nos 2, 3 primeiros dias, essa mulher que não sabe amamentar corretamente, já tá com o bico doendo, ela precisa suspender a amamentação, que às vezes está sangrando muito, ela tem muita dor, então ela suspende a amamentação e ela começa já a amamentar ou de um peito só, ou já introduz o complemento, que na maioria das vezes vem na mamadeira, ok? Aí quando a gente chega no terceiro dia de vida do bebê, onde a gente precisa triplicar a sua produção de leite, porque era 7 a 10 ml, agora é 30. Quando a gente chega aqui nesse terceiro, quarto dia, ela ainda tá com muita dor da fissura, mas mais um fenômeno acontece. O leite dela desce, ela não sabe fazer a massagem correta, ela não amamenta no intervalo específico que eu oriento, porque ela não se preparou, não fez o meu curso, não fez minha consultoria. Aí o que acontece aqui nesse momento? O peito dela empedra. Quando a gente tem um peito empedrado, o que quer dizer isso na prática? O leite, ele existe. O corpo fez o trabalho dele de descer o leite. Então ele tá aqui, mas ele tá empedrado. E esse bebê tá o quê? Com fome, porque justamente no terceiro dia, a barriguinha dele já é 3 vezes maior, ele tem fome e o leite dela tá empedrado. Ela não soube fazer corretamente a massagem e não amamentou no intervalo específico para esse período. O que acontece? Ela está lidando já no terceiro, quinto, sexto dia de vida do bebê, ela já está lidando com a segunda intercorrência possível na amamentação. Antes de seguir, o que é importante você entender aqui? A gente já teve o bebê passando por essa evolução gástrica. Isso aqui é o momento da gente estimular sua produção. Você vai estar na descida do leite, na pojadura, que é o momento em que o seu corpo faz uma troca hormonal muito grande e produz muito mais leite. Se nesse momento aqui, ao invés da gente estar estimulando bem a sua produção com mamadas efetivas, usando as 2 mamas para alimentar o bebê, se nesse momento a gente está suspendendo a amamentação porque você está com muita dor, introduzindo o complemento na mamadeira e com 4, 5 dias de vida o bebê já tem uma confusão de bico, porque ele aprende a mamar na mamadeira, então isso muda a pega dele aqui no peito, tá? Então, se nesse momento, ao invés da gente estimular, a gente está suspendendo a amamentação, eu não estou estimulando a produção de leite como a gente deve fazer ali na descida do leite, esvaziando essa mama com frequência, para o teu corpo entender que precisa produzir bastante. E por que precisa produzir bastante? Porque na primeira semana de vida, a gente já tem uma barriguinha do tamanho de uma ameixa, que vai demandar aí entre 40 e 60 ml de leite. Ou seja, a gente precisa conseguir acompanhar a demanda do bebê, estimulando corretamente a sua produção de leite. Daqui para cá, a gente tem um salto maior ainda. A gente vai de 60 para aproximadamente 100 ml. O que aconteceu com essa mulher aqui nas primeiras 3 semanas de vida? Ela teve uma fissura, ela não suportou a dor e ela precisou interromper a amamentação. Depois, assim que ela se recuperou dessa fissura, ela teve um peito empedrado, porque ela não soube conduzir bem a descida do leite, teve um bebê com fome, um peito empedrado, mais uma vez veio o complemento, porque a gente nunca vai deixar esse bebê com fome. E se ela não está conseguindo alimentar o bebê, que o leite está empedrado no peito,
peito, precisa entrar com o complemento e que na maioria das vezes, nesse desespero todo, entra na mamadeira, porque de fato é o que é mais prático, é aquilo que a gente alimenta o bebê em 10 minutos e se ele tá faminto, ele não tá disposto também a aprender uma outra maneira de se alimentar, como um copo, uma colher dosadora, e você tá desesperada porque seu filho tá com fome. Então não é o momento que você também vai treinar um dispositivo que exige um pouco mais. Vocês estão acompanhando aqui comigo? Que eu tô falando só das 3 primeiras semanas de vida do bebê, que ao invés de estimular a sua produção, porque você tem a sua hipófise capaz de produzir leite, o que você fez nesse período foi apagar incêndio, foi tentar sobreviver a tanta dor, a um bico ferido, um bico sangrando, um peito empedrado, e ainda assim, esse peito empedrado que não foi resolvido, vai para uma outra intercorrência que é a mastite. Acumulou tanto leite na mama que inflamou. A mastite é uma inflamação de grau severo, ela é grave, precisa de um tratamento medicamentoso, você precisa envolver o seu obstetra para te prescrever um anti-inflamatório, muitas vezes um antibiótico. Vocês estão entendendo que em 3 semanas de vida, tudo isso atrapalhou você a produzir o leite que você foi feita para produzir, porque você tem uma hipófise, você tem a saída da placenta, então tudo começou bem, fisiologicamente você é capaz. O que aconteceu foi uma série de intercorrências que impediram você de acompanhar a demanda de leite que o seu bebê vai precisar. Portanto, nesse período de 3 semanas, que é o momento mais importante da história da sua amamentação, você ficou lidando com as intercorrências, com os problemas que aconteceram, porque você não soube desde a primeira mamada do seu bebê a começar corretamente. E você deve estar se perguntando, tá bom, agora eu já entendi que eu preciso evitar esses problemas todos, mas como é que eu amamento corretamente desde a primeira mamada? Colocando desde a primeira mamada o meu método Amamente Sem Sofrimento na prática, se posicionando corretamente, evitando as fissuras, conhecendo essa massagem salvadora para impedir você de empedrar o peito, para que você estimule corretamente a sua mamada. Quando eu tô falando de estimular, gente, eu não tô falando de ficar na bomba tirando leite, eu tô falando de evitar as intercorrências para deixar o seu corpo produzir em sua máxima potência. Tudo isso você encontra dentro do meu curso online e ali tem um passo a passo para você seguir desde a gestação, tendo esses itens que são essenciais para que você consiga amamentar corretamente e com conforto, desde lá o hospital, desde aquelas 20 mamadas que acontecem nos 2 primeiros dias, para que você evite a primeira brecha, que é a fissura. É super importante você entender que você colocando isso na prática desde o começo, você elimina esses problemas e você deixa o seu corpo agir e produzir leite suficiente. Lá você tem as aulas num passo a passo para que você consiga seguir. Você pode rever porque você tem acesso por 12 meses. A gente tem uma mentoria com as outras alunas, onde a gente se encontra ao vivo e eu esclareço todas as suas dúvidas antes do seu bebê chegar. E para que você faça parte das mulheres que têm produção de leite suficiente para os seus bebês, porque eliminaram todas as intercorrências nessas 3 primeiras semanas, clique no link desse vídeo que você vai conhecer tudo sobre o meu curso online. Você vai saber amamentar corretamente desde a primeira mamada. Assim que você pegar o seu bebê no colo, você já vai saber o que fazer. É a última chance para você se inscrever. Mande também para uma amiga, para que ela faça parte do grupo que amamenta sem sofrimento e tem leite suficiente para o seu bebê. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.